Olá a todos, estamos aqui mais uma vez fazendo a leitura e comentário do texto evangélico segundo o Espiritismo, né? Obra de Allan Kardec. Continuando os estudos aqui que estamos fazendo, né? Sobre todos os capítulos aqui. Agora vamos fazer os comentários e leitura do capítulo 18, né? Desculpa, capítulo 17, Sede Perfeitos, tá? É um capítulo até menor do que alguns, né? Mas traz bastante informação aqui pra gente. A gente vai dividir o capítulo em duas partes, tá? Para que a gente consiga se aprofundar bastante aí nas discussões dele, tá? Hoje nós vamos começar aqui fazendo a leitura dos ensinamentos de Jesus, né? Depois tem alguns itens aqui descritos por Allan Kardec que a gente vai comentar, e depois temos mais um ensinamento de Jesus, tá? Que a gente vai fazer a leitura no final aqui, que é o último item que a gente vai discutir hoje, tá? Para começar, né, o capítulo, Jesus nos traz aqui os caracteres da perfeição, né? O capítulo é o 17, Sede Perfeitos, e o primeiro item é o ensinamento de Jesus, que são os caracteres da perfeição, tá? Que Jesus nos diz, né? Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para ser de filhos de vosso Pai, que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Esse ensinamento está em Mateus, capítulos de 44 a 48, tá? Vamos lá. O que Jesus aqui está querendo dizer para a gente com esse sede perfeitos, né? Antes da gente começar, né, a gente percebeu que a passagem de Jesus aqui, ele fala sobre os publicanos e os gentios, né? Aonde ele disse isso pra gente, né? Que recompensas a vez de ter, não fazem os publicanos também o mesmo, né? Porque ele diz que os publicanos amam somente aqueles que eles escolhem, né? É mais ou menos o que ele está querendo dizer, né? Então, os publicanos são pessoas. Quem eram os publicanos na época, né? Eram pessoas contratadas pelo Estado romano para recolher os impostos, tá? E muitos deles eram corruptos, cobravam a mais do que cada um deveria pagar, então eram. A população como um todo, né, tinha grande receio e até desprezo por esses publicanos que eram os cobradores de impostos, tá? E os gentios, quem eram os gentios, né? Que ele diz aqui: e se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial, né? Se a gente saudar e desejar bem, fazer coisas boas, somente para os nossos próximos aqui, né? Os nossos parentes, amigos, né? Mais uma vez a gente escolhendo aqui para quem fazer o bem, né? E quem eram os gentios, né? Que ele fala que os gentios também faziam isso, né? Os gentios eram todos os povos, tá? Que não eram judeus e não adoravam a Deus, tá? E não obedeciam às leis de Moisés. Esses eram os gentios, tá? Eles não acreditavam em Deus até aquele momento, tá? Então eles não eram um povo judeu e eles não seguiam as leis de Moisés até aquele momento, tá? Que era o grande profeta até aquele momento que antecedia Jesus, tá? Então, para ficar claro aqui, que muitas vezes a gente fala sobre os publicanos, gentios durante os capítulos aqui, eu resolvi trazer essa definição aqui do quem eram os publicanos e os gentios para facilitar nosso entendimento aqui, tá? Jesus, né, ele não quis dizer, né, agora assim, começando aqui um pouco da explicação, né, do ensinamento de Jesus, né, ele não quis dizer aqui que nós seríamos perfeitos como Deus, tá? Não era essa a intenção dele. Mas, né, ele apresentou um modelo para a gente seguir, que se a gente se esforçasse para atingir a perfeição, a gente conseguiria se aproximar muito da divindade, tá? Então, se a gente seguisse isso que Jesus estava dizendo, né, o que ele pregava, a gente conseguia chegar muito perto de Deus, tá?
E ele usava esse exemplo e dizia que a gente poderia ser tão, talvez, conseguir atingir a perfeição como Deus, porque era como os povos da época conseguiriam entender, tá? Então não tinha outra forma dele se expressar que não fosse essa, senão os povos da época não conseguiriam entender, tá bem? É, e a mais, né, de qualquer forma, a gente pode perguntar, né? Em que consiste a perfeição que Jesus falava, né? Do que ele estava falando, então, né? Já que ele não seria até uma coisa totalmente fora de propósito, a gente achar que teria as mesmas qualidades que tem Deus, né? Então, a essência, né, da perfeição que Jesus nos trazia aqui, né, nessa lição, né? Essa ideia de perfeição dele estava pautada na caridade, tá? Como sempre, Jesus em quase todos os seus ensinamentos nos trazia, né? Estava pautada na caridade, mas na sua ampla acepção, tá? Porque através da caridade, a caridade ela implica a prática de todas as outras virtudes, tá? Quem consegue praticar de fato a caridade tem a prática de todas as outras qualidades morais necessárias para que consiga evoluir, tá? Então, a essência da perfeição, né, é a caridade, tá? E a caridade é a prática de todas as outras virtudes, tá bem? E lembrando, né, o que a gente já discutiu em capítulos anteriores, a gente já falou algumas vezes, né, a negação da caridade, como nós negamos a caridade, qual é a não prática da caridade, né? Ela está representada no egoísmo e no orgulho, tá bem? E os princípios da verdadeira caridade, quais são, né? Também já discutimos em outros capítulos, mas é bom a gente sempre revisar aqui. É a benevolência, a indulgência, o sacrifício, o devotamento, tá? Ele traz mais uma vez nesse capítulo aqui essa ideia de caridade e nos reforça quais são os princípios da caridade, tá? Vou repetir mais uma vez aqui que acho que é bom a gente sempre gravar, né? A gente já discutiu em outros capítulos, mas é tão importante que é retomada essa ideia em mais de um capítulo, tá? É a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento, tá? Esses são os princípios da verdadeira caridade, tá? É, o amor do próximo, né? Estendido até o amor dos inimigos e aqueles que a gente de fato tem como adversário ali, né? Não se alinhando, né, com nenhum defeito contrário aí à caridade, né? Que a gente já discutiu aqui que a negação da caridade é o egoísmo e o orgulho, né? É sempre o indivíduo que possui, né? Quem consegue, né? De fato, ter o amor até aos inimigos, né? Quem tem o indício de uma superioridade moral maior ou menor, tá? Então, se você consegue de fato praticar essa caridade nessa ampla acepção que ele nos traz, né? Através desses princípios que a gente já citou, a gente consegue mensurar o grau de evolução e o grau de maior ou menor superioridade moral, tá bem? Entre os encarnados aqui principalmente, tá? E por fim, né, Jesus o que Allan Kardec diz pra gente, né, que eis Jesus, né, esse é o finalzinho aqui do trecho, eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem mais de sublime, lhes disse, sede logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, de fato, ele traz essa ideia de que praticando a caridade, a gente vai conseguir chegar mais perto da divindade, tá? Acho que esse é o primeiro recado que Jesus nos passa aqui no capítulo, né? É, continuando aqui a segunda parte do capítulo, né? Allan Kardec traz para a gente, aqui é onde eu vou investir a maior parte aqui do nosso tempo de hoje aqui para discutir, né? Ele nos traz as características, né, do homem de bem, tá? Então o subtítulo aqui justamente chama o homem de bem, tá? E só lembrando, né, eu vou falar aqui uma porção de coisas que tem como característica o homem de bem. Eu acho que aqui tem a receita para chegarmos a conseguir a praticar a caridade, na grande acepção da palavra aqui, como ele mesmo trata, tá? Acho que aqui está a receita minuciosa, tá, de como praticarmos a caridade.
Esse trecho aqui eu recomendo a todos a leitura, até um trecho aqui de 2 páginas, 1 página e meia, 2 páginas aqui mais ou menos, né? É uma boa revisão aqui, diria, de como praticar a caridade, de quem pratica a caridade, quais as qualidades de quem pratica a caridade tem, né? Mas lembrando, né, que o que eu vou dizer aqui não é a relação completa das qualidades, tá? Que distinguem o homem de bem. É isso até que ele relata no fim, eu já estou antecipando aqui o fim do que ele nos traz, né? Mas quem se esforça, né, para possuir essas qualidades que eu vou dizer aqui, estará com certeza estará no caminho que conduz às demais qualidades para atingirmos aí a evolução e a prática da caridade da forma mais ampla, tá? Então, o que Allan Kardec traz para a gente aqui, né? Que o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que pratica a lei da justiça, tá? De amor e caridade, tá? Como sempre, a caridade aqui envolvida, né? Então, o verdadeiro homem de bem, ele pratica as leis da justiça, de amor e de caridade, tá? Na sua maior pureza possível, tá? Então, é, é a questão de prática de caridade e amor realmente de coração, tá? Não é uma prática de caridade, aquela caridade material que a gente já discutiu anteriormente, né? É, Então, resumindo aqui essa questão de caridade, né? O homem de bem é aquele que faz aos outros tudo aquilo que ele gostaria que fizessem por ele, tá? Então, esse já é um bom começo de prática de caridade, né? Se você conseguir fazer para todo mundo aquilo que você gostaria que fizessem para você, a gente já começa a ingressar aí com os atributos de ser um homem de bem, tá? Diz homem de bem, claro, se estende aos homens, né? Às mulheres, enfim. O homem como pessoa, tá? Não como características aí de gênero, tá bem? Então, quais mais características aí ele traz pra gente, né? Que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tá? Então, o homem de bem acredita em Deus e submete à sua vontade e entende a sua justiça, entende as suas leis, tá? Que são aplicadas para todos os espíritos. Tá? Então, o homem de bem tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, tá? Os bens materiais aqui. E sabe que todas as dores, decepções, né, o que a gente passa aqui de dificuldade na encarnação, tudo, são provas e expiações que a gente precisa passar, né, já que o nosso planeta é de provas e expiações, e aceita essas provas e expiações sem murmurar, tá? Então, quem tem essa consciência de que o sofrimento que está passando naquele momento é algo temporário, acredita no futuro, tá? Tem fé no futuro, e aí consegue passar de forma sem murmurar, sem reclamações ali, para aquelas provas que são necessárias para a evolução de cada espírito. Tá? O homem de bem, outra característica aqui é que ele faz o bem pelo bem, tá? Sem esperar nenhuma recompensa. Então ele, inclusive, paga o mal, muitas vezes, que recebe com o bem, tá? E sacrifica sempre o seu próprio interesse para fazer a coisa certa, para a justiça, tá? Então, quem de fato é um homem de bem, ele sempre pratica o bem, tá? Independente do se estão praticando o bem ou o mal em relação a ele, e ele não espera nenhuma recompensa em relação a isso, tá? Ele não espera nada em troca, ele pratica o bem pelo bem, tá? E o primeiro impulso do homem de bem é o quê, né? É o de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, né? Por isso que ele não se importa se estão praticando o bem ou o mal em relação a ele. Ele pratica o bem para aquele espírito que está naquela jornada com ele, tá bem? Ele não fica preocupado se o que estão fazendo é o bem ou o mal para ele. Não, não. Ele sempre faz para o outro aquilo que ele deseja que fosse feito para ele, tá? O homem de bem é bom, é benevolente com todos, sem distinção aqui de raça, crença, porque ele vê todos os homens como irmãos, tá? Então ele não se preocupa com a religião do outro, com a crença, raça, ele não se preocupa com nada, ele entende que todos nós somos irmãos e ele pratica o bem a todos, tá? E em todas as circunstâncias, né, a caridade é o guia do homem de bem, tá? Então ele não tem ódio, não tem rancor,
não tem desejo de vingança, ele sempre pratica o bem e pratica a caridade, tá? Em qualquer situação, em qualquer prova que ele é colocado, tá? E a exemplo de Jesus, né? O homem de bem, o que ele faz? Ele perdoa e esquece as ofensas, tá? E ele não lembra nada além dos benefícios que aquele outro irmão, aquele outro espírito está oferecendo para ele. Imagine que alguma situação um espírito esteja praticando o mal em relação a ele. Ele ainda assim fica agradecido e vê o benefício daquele aprendizado que o outro espírito está proporcionando para ele, tá? Então, o que para muitos acha que o outro espírito está praticando mal, ou é algo que ele está fazendo contra, né? Na verdade, um homem de bem, ele entende que aquilo é um processo que ele deveria passar e uma aprendizagem que ele teria que passar por durante a encarnação, tá? Então, ele vê o lado bom sempre das coisas, também. Então, por isso, ele não tem desejo de vingança, ele não se importa com ofensas, com algo que tenham feito contra ele, ele sempre tem o perdão e a caridade ali como seu guia, tá? E aí ele sempre perdoa também, porque ele perdoa da mesma forma que ele gostaria de ser perdoado, da mesma forma que ele faz o bem para todos, como ele gostaria que fizessem para ele perdoa porque ele também quer ser perdoado, porque sabe, tem a plena ciência de que ele não é perfeito e também comete faltas, tá? Mais uma característica do homem de bem é que ele é indulgente, tá? Para as fraquezas alheias. Então, mais uma vez aqui, ele perdoa, ele passa por cima aqui das faltas que outros espíritos tenham cometido com ele, porque ele sabe, né, que ele mesmo tem necessidade de indulgência, de perdão, né? E ele se lembra sempre das palavras de Jesus, né? Aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Então ele sabe que ele também é pecador, que ele não é perfeito e que ele também precisa de misericórdia de Deus. Então ele é super tranquilo em relação ao que fazem com ele, aos outros espíritos. Ele sempre pratica a indulgência aí, tá? Outra característica do homem de bem é que ele não fica procurando os defeitos nos outros e nem fica colocando os defeitos de ninguém em evidência, tá bom? Ao contrário, tá? Ele se preocupa, estuda, faz uma análise das suas próprias imperfeições, tá? E trabalha o tempo todo para tentar combater as suas imperfeições, tá? Então, o homem de bem, além de não ficar julgando e não ficar procurando defeito nos outros, ao contrário, ele fica sempre olhando para dentro de si e para tentar melhorar o tempo todo e combater as imperfeições que caso ele tenha, tá? Ele não se envaidece em nada, tá? Com a sua sorte, por exemplo, nem com os predicados pessoais que ele venha a ter naquela encarnação, ou que ele já tenha adquirido durante a jornada, tá? Porque ele sabe que tudo que lhe foi dado, Deus pode retirar em qualquer momento, tá? O que hoje é importante nessa encarnação, talvez na próxima não seja. Então ele não se envaidece em relação a nada que ele tenha adquirido ali durante a existência, tá? E por falar e não só em relação a bens materiais, mas também em questões de inteligência, de conhecimento, tá? Então ele não se envaidece em nada. Mas por falar em bens materiais, né, ele também um homem de bem não abusa dos bens que são concedidos para ele, tá, na encarnação, porque ele sabe que ele vai precisar prestar contas futuras, tá? Então ele jamais coloca os bens materiais que lhe foram disponibilizados ali a serviço da satisfação das suas paixões, dos seus desejos, tá? Ao contrário, ele usa os bens que lhe foram dados para que ele possa sobreviver e possa viver bem, né? Mas também que ele possa praticar a caridade e ajudar outros espíritos com aquilo que foi lhe proporcionado na encarnação, tá? E, enfim, né, o que Allan Kardec fala pra gente, né, que o homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, respeita os seus semelhantes a todos os direitos que lhes são assegurados, tá? Então ele respeita tudo que tem a ver com o irmão que está ao seu lado ali naquele momento, tá? Pelas leis da natureza, então ele respeita as leis da natureza, ele respeita as leis de Deus, ele tem as interações com os irmãos que estão ao seu lado, tá? E ele respeita assim como ele desejaria ser respeitado e que respeitassem as leis, né, de Deus em relação a ele.
E ele procura, mais uma vez, né, por fim aqui, ele diz mais uma vez que ele faz tudo aquilo que ele deseja que fosse feito para ele faz para os outros, tá? Então aqui está uma grande receita, tá, que Allan Kardec passa para a gente, interpretando aqui o ensinamento de Jesus sobre o homem de bem, tá? É, que o homem de bem, ele tem essas características e quem, como eu disse lá no começo, né, que ele finaliza o trecho falando isso, mas eu disse lá no começo, que essa não é a relação completa ainda das qualidades, né, que distingue o homem de bem em relação aos demais, né, mas quem se esforçar em executar tudo isso aqui que um homem de bem dito por ele executa, com certeza vai estar no caminho de aprendizagem que conduz ele a praticar as demais qualidades que levam a gente a ser de fato uma pessoa de bem e alguém que tem qualidades morais e que vai ter uma colheita muito boa lá na frente ao retorno do mundo espiritual, tá? Então, esse trecho aqui eu recomendo a leitura, tá? Realmente, quem puder ler e reler aqui, porque talvez seja um guia aqui de como a gente deve se comportar e deve conduzir, né, nossa encarnação. É um trecho pequeno, mas muito rico, com muita informação, tá? O próximo item aqui, né, que Allan Kardec traz pra gente é o quê, né? Ele fala um pouco do espiritismo, então ele fala dos bons espíritas, tá? Esse é o subtítulo aqui, né? Então ele fala um pouquinho do espiritismo e de qual a relação dos espíritas em relação ao que está sendo divulgado ali naquele momento com o espiritismo, né? Então ele passa para a gente o quê, né? Que o espiritismo não cria uma nova moral, né? Ele não cria nada novo, mas ele facilita aos homens a compreensão e a prática moral do que disse, do que trouxe Jesus, né? Dando uma fé sólida, esclarecida, aos que duvidavam ou vacilavam em relação às palavras de Jesus, né? Então ele acha que ele traz para a gente que o Espiritismo ele corrobora, né? Ele confirma as palavras de Jesus e ajuda para que a fé fique sólida e esclarecedora, tá? Que tem alguns pontos que muitos ainda hoje duvidam, né, da existência de Deus, da existência de uma vida após a encarnação, né? E o Espiritismo vem sanar essa lacuna aí que tinha dentre aos que não acreditam na existência tanto de uma vida contínua, né, e aos ensinamentos de Jesus, tá? E aí ele caracteriza um pouco do espírita, tá? Então ele fala o quê, né? Que aquele que podemos qualificar como verdadeiro e sincero espírita, né? Encontra-se num grau superior de adiantamento moral, tá? Então aquele que consegue praticar o espiritismo na acepção da palavra, ser um espírita verdadeiro, né? Que tem como base os ensinamentos, né, de Jesus e a caridade como base principal de tudo, né? Esse realmente já tem já se encontra, né, com adiantamento moral mais qualificado, tá? Então, de fato, quem já tem consegue viver e com base nas leis de Deus e praticando, né, a caridade dos ensinamentos de Jesus, já tem um adiantamento moral elevado, tá? É, o, e o espírita que tem muitos espíritas que eles estão mais presos, né, nas manifestações que o mundo espiritual nos oferece, tá? Enquanto encarnados aqui, então serve mais para ele receber informações e confirmar que existe uma vida após a encarnação, que estão mais preocupados com isso, esses não são os bons espíritas, tá? Que o bom espírita, na verdade, que ele não precisa de provas, ele não precisa ter interação com o mundo espiritual, mas sim que ele executa aquilo que Jesus nos disse e pratica a caridade, tá? E os princípios, né? Esse espírito que já tem um adiantamento moral diferente, né? Então ele domina mais completamente também a matéria, ele tem uma percepção mais clara de futuro, tá? Ele tem os princípios da doutrina espírita,
fazem ele vibrar, na verdade, né? O que em outros permanece ainda assim escondido, mudos, ele usa essa palavra, né? O que fica mudos, eles ficam mudos ainda, né? Porque ainda não lhe tocam o coração, né? Então tem alguns espíritas que, na verdade, eles têm essa interação com o mundo espiritual, mas serve apenas como interação, não como algo que o toca o coração e que ele entende que as palavras de Jesus, que os ensinamentos de Jesus e a prática da caridade é o que de fato vai levar ele a evoluir, né? E não a interação com o mundo espiritual, tá? E aí ele fala o seguinte, né? Numa palavra, né? Por que esse bom espírita tem elevação moral mais adiantada, né? Por quê? Porque ele foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável, tá? Então, quem de fato foi tocado no coração, segue os ensinamentos de Jesus e a caridade, esse sim é o bom espírita, tá? Porque a sua fé é inabalável. Tá? E dá para reconhecer, né? Esse bom espírita na sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas falhas, as suas inclinações, né? Então, o verdadeiro e bom espírito é aquele que se esforça muito para combater em si mesmo aquilo que ainda tem de mal nele, tá? E acontece isso só quando você é tocado no coração e tem uma fé inabalável, tá? Então é isso que Allan Kardec traz para a gente aqui nesse trecho, né? E por fim, né, para a gente terminar aqui a discussão de hoje, né, eu vou ler, vai ter mais um ensinamento de Jesus aqui, que eu vou fazer a leitura, né, como sempre faço para não ter nenhuma interferência aqui no que Jesus disse. Então ele traz uma parábola aqui para a gente, né, que é a parábola do semeador, tá? O que ele diz, Jesus, né? Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que entrando em uma barca se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Ele continua: Ouvi, pois vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si a raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, o outro 60, e o outro 30 por um. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, tá? Aqui, como Allan Kardec faz um pequeno comentário, eu vou ler também, para que não tenha interferência, que fique bem claro o que Jesus quis dizer, né? Que é uma parábola um pouco complexa aqui, tá? Que Allan Kardec trouxe para a gente, né? A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto? Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência,
pois nele só vem um objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes, como antes, que acham muitos bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Acho que aqui fica claro, né, o que a gente até discutiu antes, porque ele está mostrando para a gente que não importa a mesma informação, a mesma. Jesus disse para todos, tá? Ele não escolheu para quem ele ia dar a informação, né? Então, alguns acreditam, outros não. Alguns ouvem, acreditam, mas não praticam, né? E que, na verdade, o que a gente precisa fazer é praticar, divulgar as palavras de Jesus e isso se tornar uma corrente onde todos continuem praticando, tá? E a gente consegue produzir os frutos aqui que Jesus nos disse, tá? Hoje ficamos por aqui, tá? Na primeira parte do capítulo, tá bem? Na próxima semana a gente vai finalizar aqui o capítulo, discutir mais algumas coisas, tá? Mas esse é um capítulo bem com bastante informação, ele é menor, mas ele tem bastante informação. E na próxima semana a gente vai ler aqui as instruções de alguns espíritos, tá? Que vão trazer aqui informações para a gente de dever, virtude, vão ter algumas coisas aqui sobre cuidar do corpo e do espírito, tá? Então vamos ter bastante informação na semana que vem, tá? Que a paz de Deus fiquem com todos, tá? Fiquem com Deus e que tenham uma boa semana. Graças a Deus.